Olá, galerinha Dascalos! Olha só, como vocês já sabem, a isomeria, que é, na verdade, quando duas substâncias possuem a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes, percebam isso. Ela pode ser dividida em duas grandes partes. A isomeria plana e a isomeria espacial, também conhecida como estereoisomeria, ok? A isomeria espacial, por sua vez, ela é dividida também em duas partes. A isomeria geométrica, que você gosta de chamar de cis-trans, e a isomeria óptica. O que vem a ser essa tal isomeria óptica, galera? Veja bem para você entender legal essa introdução sobre isomeria óptica. Imagine que temos aqui uma luz, tá? Essa representação, essa seta seria uma luz polarizada e nós estamos incidindo lá no laboratório a luz polarizada sobre essa solução aqui que está dentro de um frasco. E nós vamos estudar qual é o comportamento dessa solução frente a uma experiência de incidência de luz polarizada. Perceba que essa representação, que pode aparecer para vocês assim, nas provas, em apostilas, nos e-books, você vai perceber que se eu coloquei essa seta, que é a luz polarizada, e ela não teve nenhum movimento, ela continua no mesmo sentido, significa que essa solução não conseguiu desviar a luz polarizada. Esse é o comportamento óptico desta solução. Ela não consegue desviar a luz polarizada. Essa experiência, turma, é feita no laboratório em um equipamento chamado polarímetro. O polarímetro consegue detectar se houve desvio ou não da luz polarizada e se esse desvio foi para a direita ou para a esquerda e quantos graus essa luz conseguiu desviar. Perceba que nessa representação, a luz polarizada não sofreu nenhum desvio. Isso significa que essa substância que tem aqui dentro, ela é opticamente inativa. Opticamente inativa, porque não teve desvio da luz polarizada. Já aqui embaixo, nós incidimos a luz polarizada nessa solução e nós percebemos um desvio dessa luz. Nesse caso, eu fiz um desvio para a direita, mas também poderia ter sido um desvio para a esquerda, ok? Enfim, independente se foi para a direita ou se foi para a esquerda, se a luz sofreu um desvio, nós temos agora uma substância opticamente ativa. Então nós temos essas duas possibilidades, ou desvia ou não desvia. Se não desviar, substância opticamente inativa. E se desviar, substância opticamente ativa. Agora veja bem, pô, eu estou lá na prova, fazendo um Enem, fazendo um vestibular bacana, eu não estou no laboratório. Como eu saberei se a substância vai desviar a luz ou não? É possível olharmos para a molécula e saber se a substância é opticamente ativa ou se ela é uma substância opticamente inativa? A resposta é sim. É possível sim. É possível olhar para uma molécula e falar, cara, se eu tivesse no laboratório, essa substância desviaria a luz ou não desviaria a luz. Talvez eu não consiga te falar se vai ser para a direita ou para a esquerda, mas eu consigo te falar se ela é ativa ou se ela é inativa. Por quê? O que faz uma substância ser opticamente ativa? Ou o que faz uma substância desviar a luz polarizada? É a assimetria molecular. Pô, mas como que eu sei se uma molécula é assimétrica ou não? Na verdade, o que é isso? O que é ser assimétrico? Galera, ser assimétrico é, por exemplo, a minha mão é assimétrica, a sua também. Se eu cortar minha mão ao meio, não vou fazer isso, mas se eu cortar minha mão ao meio, nós teremos duas partes diferentes.
Se eu tivesse uma esfera, por exemplo, e cortasse ela ao meio, eu teria duas partes iguais. Então, qualquer objeto que você imaginar você cortando ao meio, se tiver partes diferentes, seria um objeto assimétrico. E se tiver partes iguais, seria um objeto simétrico. As moléculas assimétricas, aquelas que se eu dividir, eu tenho partes diferentes, elas desviam a luz polarizada. Por conta disso, por elas serem assimétricas. Ou seja, são substâncias opticamente ativas. Mas tem um jeito ainda mais fácil de você perceber isso. 99% dos casos das moléculas assimétricas têm um carbono conhecido como carbono quiral, ok? O que é um carbono quiral? Eu coloquei aqui, ó, uma simbolização, um asterisco, para representar esse carbono quiral. Galera, carbono quiral é aquele carbono onde os 4 ligantes são diferentes. Cuidado, eu disse 4 ligantes. Aí você fala assim, não, Fred, eu sei, o carbono tem 4 ligantes. Não, o carbono faz 4 ligações. Mas pode ser que ele tenha 3 ligantes. Por exemplo, se o carbono fizer uma dupla, ele tem 3 ligantes. Se ele fizer uma tripla, ele vai ter só 2 ligantes. Então, estou te dizendo que um carbono, para ser quiral, ele não pode ter dupla, ele não pode ter tripla, porque senão ele não terá os 4 ligantes. Então, o carbono quiral tem que ter 4 ligantes diferentes. Por que esse carbono não é quiral? Pô, ele já tem 3 hidrogênios aqui, ó, 3 ligantes iguais. Por que esse carbono não é quiral? Tem dupla. Então, se tem dupla, não tem a possibilidade de ter 4 ligantes, quanto mais diferentes. Este carbono, sim, central aqui, ele é um carbono quiral. Porque ele tem a hidroxila, que é um ligante, ele tem o CH3, que é um outro ligante, que é diferente da hidroxila, ele tem o hidrogênio, que é diferente do CH3, que é diferente da hidroxila, ele tem a carboxila, que é todo esse ligante aqui, que é diferente dos outros mais. Então, esse carbono, sim, ele é um carbono quiral. Isso nos demonstra que, com certeza, essa molécula será assimétrica. Então, toda molécula que tem um carbono quiral, com certeza será assimétrica e, consequentemente, será uma substância opticamente ativa. Então, galera, essa videoaula é só para você determinar, olhar para uma molécula e falar, cara, ela desvia a luz polarizada, nem precisa ir para o laboratório, porque eu sei, porque ela é assimétrica, porque ela tem carbono quiral. É só para você perceber isso. Nas outras videoaulas sobre isomeria óptica, você já vai aprender a analisar outras situações. O que isso tem a ver? O que tem o carbono quiral? O que tem a molécula ser assimétrica? O que resulta ela desviar a luz polarizada, ok? Então, por enquanto, você vai olhar para a molécula e falar, cara, ela é quiral, ou seja, ela é assimétrica, ou seja, ela desvia o plano da luz polarizada. Tudo certo?